Ó, gente, isso aí são bambus. Vocês sabem que eu gosto da coisa zen. O bambu, aqui tem um vivo, né? Um bambuzinho, e ali tem um desenho verdadeiro de um bambu, com o cero e tudo, que é de um amigo meu que morou no Japão e estudou com um mestre e aprendeu a pintar bambu. E o mestre dizia para ele: você só vai aprender a pintar o bambu quando você se sentir um bambu. Qual é a coisa interessante do bambu? O bambu, ele é um tipo de vegetal que é preciso que ele incline a folha dele, o galho dele ao máximo, para que ele se livre da neve que sobre ele cai. Então, em vez de ele ficar fazendo uma força ao contrário e brigando contra a natureza, ele vai se inclinando e a neve vai se soltando da folha e vai descendo, e ele vai ficando livre daquele peso da neve que ali ficou. Eu estava hoje de manhã lendo comentários das pessoas que estão com muita dificuldade em lidar com a nova circunstância que é dada pelo Covid, pelo isolamento social. Primeiro foi uma resistência enorme a fazer o isolamento social. Depois foi uma resistência enorme a entender que, embora na sua cidade não tivesse Covid, necessariamente ela teria. Depois foi uma resistência enorme a entender que, mesmo na sua cidade já tendo problemas sérios e graves, você não estava imune. Você ia pegar porque o vírus não escolhe quem ele pega quem ficar mais fácil para ele pegar. Então as pessoas se aglomeravam, as pessoas faziam festas, as pessoas se juntavam, mesmo os profissionais de saúde avisando que a criança é perigoso para a avó, porque a criança carrega na roupinha dela o vírus, andando para cá e para lá, as avós se juntavam, então homem de avó indo para o hospital. E mesmo os profissionais de saúde pedindo pelo amor de Deus para as pessoas não se infectarem, as pessoas iam e se infectando. Então, é fazer esse exercício do bambu, de ceder e esperar que o gelo saia da folha, se dobrar, ser flexível, para que o gelo, você se livrar do gelo, em vez de você ficar brigando com ele, é uma coisa muito difícil. E é uma coisa que eu aprendi fazendo análise lacaniana e estudando Lacan. Lacan estudava Zen. O Zen uma parte o mestre Zen, ele não precisa ser um cidadão que sabe. Ele tem que ser aquele pessoa que tem aquele saber da vivência prática dele. Ele não precisa ser como seria um AME, ele é um AE no sentido de um analista de escola. Ele não precisa saber tanta teoria assim. Ele é um homem da prática. Lacan usa muito o mestre Zen em certos momentos dele. E exatamente nesses momentos que eu estava estudando Lacan na parte do Zen, eu comecei a fazer experiências com o Zen, andar pelas ruas do meu bairro e aprendendo o que o meu pé se adaptasse às inclinações da calçada e não ao contrário. Em vez de eu andar com o meu passo,
eu adaptava o meu passo à inclinação da calçada. Eu dava a volta no quarteirão bem devagar e ia vendo as plantas que eu jamais via quando eu passava correndo para ir a um mercado, para ir aquilo, para ir ali. E ia vendo os muros com as flores, ia sentindo o cheiro das flores, das plantas. Naquela época não era tão perigoso como é hoje passear ali na encosta do Corcovado. Naquela época era bastante, era uma região de mansões, muito tranquila, com embaixadas. Então eu andava por ali, às vezes trazia uma plantinha dali, uma flor dali e botava num cantinho do consultório que eu tinha na minha casa na ocasião. E com isso eu fui aprendendo a lidar com essas coisas de lavar a xícara e ver o sujo virando limpo, que o Caetano fala, ou de colher o arroz integral e ver que cada grão é um grão só. E isso foi me servindo para a minha clínica, para eu aprender que cada pessoa é de uma maneira, para eu aprender que cada momento pessoal da minha vida era também de uma maneira, e para poder reconhecer nos meus analisantes a dificuldade deles virarem bambu, deles se dobrarem para que a neve escorresse e eles se livrassem da neve. E o quanto essa dificuldade fazia eles adoecerem. Então, já que eu estou nessa série agora de trabalhar com vocês, da experiência de fazer terapia nesse momento de Covid, eu quero lembrar vocês que essa experiência da gente poder se inclinar em termos da neve que está em cima da gente, que no caso são os obstáculos criados por causa de um vírus que a gente não enxerga, mas que a gente vê as consequências. Ele acaba com o pulmão, ele entope os hospitais, ele mata os trabalhadores de saúde, ele causa uma série de transtornos. E vem um outro vírus aí que já está em andamento, que esse não vem do morcego, esse vem do porco. E então, que a gente está atravessando uma fase viral sobre a Terra, a gente começasse a pensar na possibilidade de saber se dobrar em vez de ficar dando murro em ponta de faca, tá bom? Um bom dia para vocês, um beijão, tchau.